Ele iria ser condenado pela morte da própria esposa. E neste vídeo aqui, O tempo está se passando e cada dia mais aparecem denúncias contra Daniel Mastral. Daniel Mastral não é a pessoa que você pensa, ele não foi a pessoa que você pensava que ele era. Na verdade, algumas pessoas afirmam que o Daniel não era convertido, ele era uma pessoa mentirosa e coisas piores estão por vir. Tenho áudios, tenho vídeos aqui para te mostrar. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, mas é necessário, meu amigo. É necessário para você entender a verdadeira face do Daniel Mastral. Quando alguém é parte dessa para melhor, todo mundo diz, ah, era uma boa pessoa, isso e aquilo. E no caso do Daniel Mastral, está sendo totalmente o contrário. As pessoas agora estão vindo a público denunciar o verdadeiro Daniel Mastral. Dizem que se o Mastral não tivesse perdido a sua vida, ele seria preso pela investigação que estava fazendo sobre a perca da esposa dele. E segundo fontes, o próprio inquérito, o Mastral estava sendo investigado, ele iria ser preso. O Mastral nunca foi ex-satanista, entre outras coisas que você verá aqui. Seja bem-vindo, a sua presença é um prazer. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Vou colocar vídeos aqui que vai deixar você incrédulo, bobo. Áudios que vai fazer você pensar, nossa, como eu pude acreditar no Daniel Mastral. Eu não quero aqui fazer nenhum julgamento precipitado, não quero bater o martelo sobre nada. Estou apenas reportando o que disseram. Eu tenho um canal de notícia, então é isso que eu tenho que fazer. Então espero que até o final tenha algo surpreendente a mostrar para vocês aqui. Se você quer trabalhar da sua casa, do seu lar, usando a sua internet, o seu celular, o seu notebook, seja lá o que for, você quer trabalhar honestamente, fazendo uma renda extra maravilhosa, você que está desempregado precisa fazer dinheiro e não sabe como? Pois bem, a melhor forma de ganhar dinheiro em 2024 é trabalhando usando a sua internet. Nisso que eu vou te mostrar aqui. Primeiro link aqui fixado, você vai entrar aqui e você vai mudar de vida. Para você que está desempregado ou para você que deseja fazer uma renda extra, honestamente, sem joguinho de azar, sem passar a perna em ninguém, é honestamente. Quem está falando aqui é um servo de Deus e quem criou isso aí também é um homem honesto, abençoado. Procura saber quem é Tom Dimas, entra aqui e você vai mudar de vida. Eu te garanto. No final aqui um videozinho especial para você que deseja mudar de vida, certo? Vamos para o vídeo de hoje. Eu postei aqui um vídeo anterior a esse sobre áudios aí que vazaram do Daniel Mastral, Vic Vanilla. O vídeo deu mais de 20 mil visualizações. Só que esse vídeo aqui está mais completo e mais forte. Porque houve denúncias contra o Mastral. Uma mulher que fez uma live ali no... Uma mulher que fez uma live no canal do Fuxico. Eu peguei um pedaço dessa live, cortei um pedaço dessa live e trouxe aqui para você porque eu achei muito forte isso aqui. Eu achei isso aqui muito importante trazer isso aqui para elucidar todo o caso Daniel Mastral. Coisas terríveis que você nunca ouviu falar sobre ele, nós iremos te mostrar aqui agora. Nós não queremos aqui denegrir a imagem de alguém que já partiu. Eu estou apenas reportando o que falam. Se é verdade ou não, eu não sei. Fica aqui o benefício da dúvida. Infelizmente, ele não vai poder se defender mais. Mas, por exemplo, ele estava sendo investigado. Exige um inquérito onde ele estava sendo investigado e provavelmente seria preso. Veja esses vídeos aqui. Muitos ensinamentos esotéricos, fazer uma mistura de tudo, sabe? Coisa que ele não fazia antes. Ele começou a se contradizer muito em relação aos ensinos dele anteriores, né? Que eram mais assim, tinham mais respaldo bíblico, né? Os ensinos dele anteriores, até porque eu acho assim que ele tinha esse respaldo dela, da Cíntia, que foi uma mulher que foi criada no meio evangélico, foi criada na igreja, era uma pessoa que conhecia a Bíblia, entendeu? Não acredito que Mastral tivesse grandes conhecimentos, é porque ele não lia.
Mas assim, a Cíntia era uma pessoa que lia muito, era uma pessoa que estudou muito a Bíblia, tinha muito conhecimento bíblico. Então, ela dava esse respaldo teológico para Mastral, doutrinário. Me perdoa, você concorda? Vou aproveitar esse gancho que você está falando da Cíntia. Cíntia, para quem não sabe, é a Isabela, né? Isabela. Há uma teoria que se diz que, na verdade, o próprio Heitor, que é o irmão dela, diz que quem escrevia os livros, na verdade, era ela e não ele. Faz sentido para você, Luciana? Então, não só faz sentido, como isso é verdade. Mastral nunca escreveu nenhum livro, não. Ele não. Mas não era ele que assinava? Hã? Não era ele que assinava? Claro, assinava, mas quem escreveu foi ela. Sempre. Então, ele escreveu algum livro depois que ela morreu? Publicou algum livro? Nem vai publicar, né? Cadê o terceiro livro da história de Mitre? Não existe. Se você mesmo colocou o áudio do Heitor, não foi? Você não colocou aqui naquela live? Ele estava conversando comigo. Aquele áudio foi comigo que ele estava falando. Sim. Ele estava falando, minha irmã, não é? Fui eu que procurei o Heitor, né? Que eu vou contar por que eu procurei. Mas fui eu que procurei ele. Ele estava conversando comigo. Foi ele que me falou. O Mastral nunca escreveu nenhum livro, não. Quem escreveu foi a minha irmã, não é isso que ele fala no áudio? Exatamente. Fala isso no áudio. Quem escreveu foi a minha irmã, porque a Mastral não é capaz de escrever um e-mail. Agora, para as pessoas que estão atentas, que ficaram atentos, que observaram as postagens de Mastral no Instagram, acho que, né, puderam perceber quantos erros gramaticais, ortográficos que ele cometia. Como que um escritor ia cometer erros básicos de ortografia, né? Em posts simples, em stories simples, né? Eu não sei se dá para julgar ele como um bom ou mau escritor por erros de publicação no Instagram, honestamente. Eu não quero defender ele aqui, não. Entendi. Porque, por exemplo, o escritor escreve, mas passa por uma avaliação, né? Passa por alguém que vai corrigir o texto e etc. Mas deixa eu mostrar para as pessoas aqui, ó. Veja bem, tem muita gente falando o seguinte: de onde que surgiu essa ideia de que ele pode ter participado na morte da esposa? De onde que não sei o quê? Cara, tem isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o inquérito que a gente tem acesso aqui. O inquérito tem 202 páginas. 202 páginas. Eu não vou, obviamente, mostrá-lo para vocês aqui, porque o inquérito está cheio de informações pessoais, como, por exemplo, CPF da Cíntia, CPF dele, endereço, RG, dados pessoais do próprio Micael. Tem uma série. Aí, para mim fazer isso aqui, daria muito trabalho. Eu vou ver depois com o nosso advogado se a gente pode pegar esse inquérito, esse arquivo, e colocar em nosso grupo do WhatsApp. Se for possível, corre lá, entre no grupo do WhatsApp do Fuxico Gospel. Eu vou ver se até amanhã pela manhã o advogado nos orienta. Se for autorizado, a gente publica lá esse arquivo, esse PDF na íntegra. Você pode ler esse inquérito que está cheio de informações, como, por exemplo, laudo do IML, falando como que foi encontrado o corpo da Cíntia. O laudo, por exemplo, da perícia, que ela foi... faz sentido o que ele disse a respeito do infarto do miocárdio, mas o perito diz que encontrou várias substâncias no corpo dela que levam a crer, obviamente, que foi uma overdose causada por medicamentos. Aí tem outra parte que investiga que ele teria dado o medicamento para ela, que ele comprava esse medicamento de forma ilegal, por isso que ele também era investigado por tráfico de drogas. Quer dizer, não é coisa da cabeça da Cíntia, do Israel, do Caio Fábio. Não se trata disso. Se trata de documentos oficiais. Aí, Luciano, eu vi gente dizendo, então você vai acreditar na polícia? Poxa, você não pode acreditar na polícia, velho, pelo amor de Deus. Né? Não é regra que não dá para acreditar na polícia. Gente corrupta tem em qualquer lugar, inclusive na igreja. Talvez até entre os próprios satanistas, né? Para quem gosta dessa galera aí. Mas a gente tem um inquérito. Então, aí eu vou voltar, deixa eu voltar aqui a tela, tirar o inquérito da tela, e eu vou te perguntar o seguinte, Luciana. Você acredita que de fato se trata se tratou naquele caso de um suicídio assistido, o caso da Cíntia? E se for afirmativo, o que te leva a acreditar isso? Pelo próprio inquérito, assim, eu não vou afirmar, né, porque isso aí é uma investigação, né, policial, eu não posso afirmar nada. Né, eu tenho suspeitas, assim como está sendo investigado por causa de suspeitas, né?
Vou falar mais ou menos assim o que eu vi um Reels, eu vi um Reels ontem de um youtuber, né? Sim. Youtuber conhecido, que fez um Reels ontem falando desse episódio aí todo, desse inquérito, falando assim, você acreditaria em uma pessoa que mexeu na cena do local onde ocorreu uma morte? Você viu esse Reels? Isso está no inquérito, né? O inquérito diz isso. Está no inquérito. O local onde ela faleceu foi alterado, né? Quando a perícia chegou, então, quando, né, houve a perícia, o local tinha sido mexido, tinha sido alterado, né? Encontraram vários medicamentos, vários remédios, mas não encontraram os copos. Como que ela ingeriu esses medicamentos? Em que água? Em que copo? E nesse inquérito tem o exame toxicológico, né, dela. A polícia não investigou isso direito. Se for ver o exame dela, se for ver as substâncias que tem nesse exame dela, a quantidade, são coisas absurdas. Tem remédios ali que são usados em hospital, só são usados em hospital, entendeu? Que não é nem ingerido, tem coisa ali que é injetável, entendeu? Então, como que a polícia deixou isso passar? Tem midazolam, tem... Isso aí é público, tá, gente? Esse inquérito é público. Né? Quem é advogado, quem tem acesso, quem quiser depois entrar no grupo aí do Misael, do Uziel para ver, entendeu? Isso é público. Tem o exame toxicológico dela aí nesse inquérito. Né? Para ninguém achar que eu estou mentindo, vocês vão olhar no exame as substâncias que foram encontradas no corpo dela. Entendeu? Então, são coisas assim absurdas. Como que a polícia deixou passar isso? Né? Essa quantidade de substância que tinha no corpo da Cíntia. Entendeu? Como que a pessoa, óbvio, né, morreu de parada cardíaca, óbvio. Quantidade de substância que ingeriu, né, ou que injetou, né? Sabe-se lá se foi ela, se foi outra pessoa, né? Mas não tinha como, né? A pessoa está viva, né? Tinha como a pessoa não ter uma parada cardíaca, né? Então, como que você vai acreditar numa pessoa que mexe, né, num local onde houve uma morte? Como você vai acreditar numa pessoa que compra medicamentos de forma ilegal? Entendeu? Porque ele estava sendo investigado por tráfico de drogas, entendeu? Isso é público também, esse inquérito. Está nesse inquérito policial, porque acho que foi, não sei direito falar essa linguagem jurídica, mas eu acho que um originou o outro, eu sei que estão juntos, né, esses inquéritos aí, estão juntos. Porque está junto, por quê? Porque a suspeita é que ele usou esses medicamentos que comprou de forma ilegal, né? Com a tal da mulher aí que aparece no inquérito aí, acho que farmacêutica, né? Comprou de forma ilegal, né? Que tem um medicamento que é usado em hospital, entendeu? Então, não tinha como, né, ele comprar isso. Inclusive, o CRM dela está ativo até hoje. O CRM dela, Conselho Regional de Medicina, ela morreu em 2021, né? Morreu em 2021, o CRM dela está ativo. Por quê? Está ativo até hoje o CRM dela. Por que não deram baixa? Por que ele não deu baixa? Né? Me fala uma coisa aí. É tudo muito suspeito, não tem como. Aí o Fábio foi falar, eu fui falar, entendeu? Ele ficou dizendo por aí que eu era maluca. Ele falou meu nome na live da Fontinelli, lá ele fez uma live com a Fontinelli. Aí ele citou meu nome, ele foi lá para difamar todo mundo, entendeu? Difamar eu, difamar a Mariel, mas um monte de gente. Aí ele foi lá nessa live e falou meu nome. Porque tem uma louca aí chamada Luciana Barros que anda dizendo por aí que eu matei minha esposa. Que eu matei minha esposa com injeção de potássio. Que eu injetei. Falou isso, está gravado. Falei nada.
Ele falou, está gravado isso na live da Fontinelli, ele dizendo que eu falei isso, que eu disse que ele matou a esposa dele com injeção de potássio. Entendeu? Eu não falei isso publicamente. Mas, Luciana, por que ele te processou? Então, eu vou contar, né? Vou explicar. Então. Em decorrência disso tudo, dessa mudança dele a partir da morte da Cíntia, ele começou a falar esse monte de besteira, de heresia, ele começou a se comportar igual um maluco na internet, no Instagram. Ele começou a aparecer bêbado nos stories. Eu gravei, a gente tem gravado um monte de story dele, bêbado, parecendo bêbado, chapado de remédio, entendeu? Aí todo mundo começou a ficar assustado. Quando você fala, eu vou preparar um desses aqui, no momento que ele falar, assustado. Tem um que ele aparece imitando um monte de gente, me imitando Mariel, igual um maluco, igual um retardado, sabe? Aí eu comecei a questionar, como seguidora, comecei a mandar mensagem nos stories, mandar direct, o que está acontecendo com você? Por que você está falando isso, fazendo isso? Não sei o que. Comecei a questionar as heresias dele, mas isso não está na Bíblia, isso aí que você está falando, não sei o quê. Aí ele, na psicose dele, na maluquice, ele começou a achar, porque nesse período aí, ele já tinha brigado com a ex-assessora dele, ele começou a achar que eu era fake da ex-assessora dele, que se chama Luciana também. Entendeu? Então, na paranoia dele, porque ele era paranoico, na paranoia dele, ele começou a achar que eu era ela, entendeu? Que eu estava falando como que eu estava usando um fake, porque ele é muito inteligente, né? Vou usar um fake com o mesmo nome, que eu era fake dela e estava perseguindo ele como fake, entendeu? Aí o que ele fez? Ele achou que as minhas fotos de perfil com o meu perfil fosse fake dela. Ele começou a expor meu perfil, tanto do Instagram, eu mandei para você aí os prints, tanto do Instagram quanto do Facebook, tinha telefone meu, tinha foto dos meus filhos menores de idade, foto do meu marido, entendeu? Tinha um monte de informação pessoal minha, entendeu? Aí, a partir daí, dessa exposição que ele fez de mim, ele não pensou que ele era uma pessoa pública, que, juntando as redes sociais dele, ele tinha um alcance de mais ou menos 1 milhão de pessoas, ou mais. Se juntasse o Instagram dele com o YouTube, entendeu? O Facebook, que ele ainda tinha na época, era de 1 milhão de pessoas para mais. Entendeu? Ele não pensou que ele me expôs, né, ao julgamento, ao escrutínio das pessoas, para mais de 1 milhão de pessoas. Que ele expôs os meus filhos menores de idade, ele expôs o meu telefone para mais. Ele expôs a logo da minha empresa na época também. Entendeu? Eu recebi ameaça, eu recebi um monte de mensagem de hater, entendeu? Um monte de gente me ligando para o meu telefone, me ameaçando, entendeu? Na época, um monte de maluquice, um monte de ataque, por causa dessa maluquice dele de achar que eu era fake da prima dele. E eu era só uma seguidora, entendeu? O que tinha a ver? Eu era uma simples seguidora dele, uma leitora dos livros dele. Graças a Deus que eu nunca fui em seminário dele. E nunca dei dinheiro para ele também, nunca fiz Pix, né? Para ele morar na Aldeia da Serra, na mansão dele lá na Aldeia da Serra. Mas ele te processou por quê, especificamente? O que levou? Então, aí, a partir dessa exposição toda, né, eu procurei ele, me deram o WhatsApp dele, eu procurei ele, aí ele me xingou, eu mandei para você até, depois se você puder, bota na tela a conversa. Procurei ele, antes das pessoas falarem comigo, eu procurei ele no WhatsApp para falar para ele, Mastral, eu não sou fake da sua prima, eu sou outra pessoa, não tem nada a ver com isso, sou sua seguidora, de boa, entendeu? Para ele parar com isso, de me expor, porque aquilo estava, além de estar me causando prejuízo emocional, estava me causando prejuízo financeiro da minha empresa, familiar, um monte de prejuízo, entendeu? Então, eu fui falar de boa, ele me xingou, falou palavrão, mandou eu transar, falou que era falta de sexo, falou que eu tinha que beber, que eu tinha que transar, falou que ele transava todos os dias com a nova esposa dele, que ele estava tomando vinho na lareira dele, na casa dele com lareira, e eu estava fazendo o quê?
que eu não tinha o que fazer. Falou um monte de coisa para mim. Olha, eu fiquei assim num estado assim de choque, sabe? Assim, de você achar que você estava lidando e admirando um homem de Deus, uma pessoa séria, e de repente você descobre assim que você estava acreditando e seguindo um homem baixo, um homem vulgar, um homem mau, um homem perverso, um homem psicótico, sabe? Eu fiquei numa tristeza tão grande com aquilo, e aí começaram os ataques, só que nisso tudo, vamos dizer assim, de 100 mensagens que eu recebi, entre direct e mensagens no Zap, digamos assim, 3 foram mensagens de pessoas me esculachando, né, do séquito dele. O resto foi tudo denúncia, entendeu? Pessoas denunciando, pessoas que foram ovelhas dele, que foram mulheres que foram assediadas, tá, por ele. Isso eu não tenho como provar, foram testemunhos, pessoas que testemunharam, tá? Me mandaram mensagem, mulheres que me mandaram mensagem, foram assediadas por ele em gabinete, né? Gabinete pastoral, no antigo ministério dele, MGL, né? Que ele tinha. Mulheres que foram assediadas por ele, relatos de igrejas por onde ele passou, que ele só arrumou confusão, briga, desvio de dinheiro, que mais? Recebi uma ligação de uma senhora que morava até fora do Brasil, nos Estados Unidos, não, na Inglaterra. Me ligou para o meu telefone chorando, falou que fez uma oferta de um dinheirão para ele, uma oferta altíssima, como se fosse uns 100 mil reais hoje em dia, entendeu? Deu um dinheiro alto, e depois descobriu que ele era um picareta, que ele vivia no luxo, entendeu? Que ele não era nada daquilo. A mulher me ligou chorando. Então, assim, eu recebi muito mais relatos, assim, denúncias, né? De que ele era um falso profeta, um picareta, tudo assim, né? Um psicopata, um assediador, né? Tudo de ruim, assim, que eu fiquei tão assustada com aquilo, né? Tão assustada, tão horrorizada, tão assustada, que eu falei assim, eu vou ter que falar, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ficar calada? Eu vou procurar, o que eu pensei? Eu vou começar a procurar pessoas da família dele, né? Pessoas que foram da época dele, que foram mais da época dele, entendeu? Que conheceram ele de antigamente. Eu vou começar a investigar isso, eu vou começar a procurar, entendeu? E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás do Heitor Lotz, que o irmão dela, Cíntia. Fui atrás do Heitor Lotz, que é ex-cunhado, né, dele. Conversei com o Heitor Lotz, que é esse áudio que você botou, né? E o Heitor Lotz falou para mim, Mastral não é um convertido, falou que a maior parte das coisas que ele contava era tudo mentira, que ele não viveu nada daquilo, que ele nunca foi satanista, que ele não era um homem cristão, e que o testemunho dele era falso, e contou as coisas todas que ele fez, entendeu? Eu fiquei um tempão conversando com o Heitor Lotz, um homem de Deus. Até te peço perdão, Heitor, por ter publicado seu áudio, mas assim, eu achei que foi muito necessário ter feito isso, porque para alertar, né, muita gente, né, que seguia Mastral. E eu procurei outros parentes dele, conversei com primos, com outras pessoas que eu não posso falar, né, para não expor, não arrumar problema para mim. Conversei com outros parentes, conversei com pessoas do passado dele, que conviveram com ele, que tiveram um relacionamento muito próximo com ele, e assim, todos falaram a mesma coisa, que ele não era uma pessoa cristã, convertida, que o testemunho dele era falso, que ele nunca tinha sido satanista, nunca foi perseguido, tudo mentira,
Para com isso, gente. Para com isso de ficar dizendo que ficar nessa teoria da conspiração, ficar dizendo que ele foi assassinado, que ele estava sendo ameaçado, perseguido. Isso não existe, gente. Mastral nunca foi satanista, ele nunca foi ameaçado, nunca foi perseguido. Isso é mentira, entendeu? Isso é uma coisa enlouquecedora. Vocês têm que parar com isso. Nunca existiu. Eu conversei com a família dele inteira. Entendeu? A família nega, as pessoas do passado dele negam isso. Entendeu? Aí, o que aconteceu? A partir do momento... Isso, para eu falar do processo, né? A partir do momento que eu fiquei sabendo disso tudo, eu procurei voz pública, né? Para eu falar. E quem me deu a primeira oportunidade de falar em live foi a Cláudia, do canal Nunca Te Contaram. Não sei se você conhece, que ela mora na Irlanda. Conhece? Sim. Então, ela me deu a primeira oportunidade de falar. Eu fiz uma live com ela, contei, né, a minha história, meu testemunho para ela, e com provas, com prints, assim como eu fiz com você, eu mandei vários prints, ela mostrou os prints, eu fui explicando, mostrei tudo o que aconteceu, e aí, a partir disso, o que Mastral fez? Fez um BO contra mim e contra ela. Esse BO existe, se você puder mostrar, acho que foi um dos últimos arquivos que eu mandei para você. Tem como botar na tela, Israel? Procurando aqui agora. Ele fez um BO, ele foi na delegacia, ele e dona Daiane Kelly fizeram um BO contra mim e contra a Cláudia, né? Inclusive, eu estou nesse... O registro de ocorrência? Esse mesmo. Eu não vou poder colocar na tela, porque tem... Não, esse aí foi o BO, não, esse aí foi o BO que eu fiz. Isso, o BO que ele fez é um outro. Ele fez um BO contra mim. Esse BO que ele fez contra mim está no inquérito. Você marcou aqui, né? Esse mesmo. Mesmo. Esse BO aí que ele fez contra mim está no inquérito policial. Eu estou dentro do inquérito policial. Esse inquérito aqui que tem 202 páginas. Isso mesmo. Ele fez um BO contra mim, contra a Cláudia, e denunciou a live, fez a maior confusão. A Cláudia teve que tirar a live do ar. Então, quer dizer, ele fez isso para calar, né? Já para calar, porque quem deve, né, teme. Então, ele igual esse rapaz aqui, ó, que está no comentário pedindo para a galera dar dislike. Cara, não posso fazer nada, velho. Não posso fazer nada. Tem uma galera aqui... Tem uma galera que já não tem mais o que falar. Mas aí ele foi lá e fez o BO. E denunciou a live, fez uma confusão, ameaçou a Cláudia, e a Cláudia teve que tirar a live do ar. Quer dizer, calou, né? Ele conseguiu calar. Aí depois eu fui chamada pelo Gustavo, né? Esqueci o nome, do Usa Flórida. Agora ele tem um outro canal. Aí fiz uma live lá também, mesma coisa, ele também denunciou, conseguiu tirar do ar a live, o Gustavo teve que tirar do ar a live, inclusive ele até vai botar amanhã também, a live no ar de volta, tem 2 anos, isso foi 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. Aí, quer dizer, ele calou de novo. Aí ele me processou por causa das lives, ele me processou por causa dessas lives, das coisas que eu falei nas lives, que tudo que eu falei era tudo público, era tudo que estava público, dos arquivos públicos, e me processou também porque fizeram um canal no Telegram, também na época, chamado Desmascarando. Eu lembro desse canal. Fizeram um canal no Telegram chamado Desmascarando Daniel Mastral, que foi um canal que bateu nele exaustivamente, né, com muitas provas, né, contra ele. E ele me acusou de ser a autora, né, desse canal, e ele me processou por isso, pela criação desse canal e por difamação, né, com relação a essas lives, entendeu? E me meteu no meio do processo junto com o Caio Fábio, me acusando de estar em conluio com ele por causa do vídeo que Caio Fábio gravou, insinuando que ele tinha matado a Cíntia, né? Qual foi o valor da indenização que ele pediu para você? Ele pediu R$300 mil. Ele pediu. Não, boa grana, né? Dá para lançar um novo livro, né?
pagar alguém. Aí perdeu o processo. O juiz falou que era que era briga de vizinho. Foi o que o juiz falou. Briga de vizinho. Perdeu o processo, acabou. Aí acabou o processo. Mas, assim, eu tive que pagar advogado, eu tive que pagar custas processuais, entendeu? Eu tive que morrer, tive um prejuízo grande financeiro, entendeu? Porque ele levou para a segunda instância, aí eu ainda tive que pagar advogado de novo, porque ele levou para a segunda instância, entendeu? Tudo isso por causa de... Por quê? Para calar. Para calar, por quê? Porque eu estava falando a verdade, né? Ô, Luciana, tem uma pergunta que eu ia te fazer no final, mas eu vou fazer essa pergunta agora. Você acredita que, de fato, ele se suicidou? Tenho certeza. Certeza. Não acha que ele foi forçado, que alguém ameaçou ele ou a família dele? Não. Foi a 5ª tentativa dele. Mas tem 4 passagens pelo hospital, pelo Einstein. Isso aí eu já conversei com pessoas da família. Isso aí tem lá os documentos lá no hospital, no Einstein. Entendeu? Primeira mão, essa notícia. É importante você ter isso em mente. Eu estou dando muito corte porque eu estou com soluço. Ele iria ser condenado pela morte da própria esposa. E neste vídeo aqui, eu não conhecia. A Fernanda trouxe ontem detalhes do inquérito, detalhes do processo, o depoimento do Caio Fábio, que também está no processo, e também o depoimento da galera da ambulância, que chegou no local e atendeu, e constatou que a esposa dele havia perdido a vida dentro de casa, no local. E o que ele está dizendo aqui no vídeo? Sempre novelando com essa cara de bom moço, que a esposa foi socorrida, que foi feita massagem, que ela ganhou a vida por 2 vezes e que os paramédicos tentaram durante o transporte e chegaram no hospital e conseguiram reanimá-la por 2 vezes e foi uma luta e todo mundo ficando naquela esperança. Aí ele colocava essa boquinha aqui e dizia que não conseguiram salvá-la. Só que o que ele não conta é que ele já estava descendo a chibata em outra mulher há muito tempo, né? Ele estava mais interessado que a mulher morresse mesmo. Aí eu falo isso daqui, eu sou ruim, eu sou o cara antiético. Ah, tá trazendo isso agora por quê? Ué, vai trazer quando? Agora que é a hora de vir tudo à tona, cara. Não tem outra hora. Nada depõe mais contra o Daniel Mastral que seu próprio conteúdo. Agora está vindo à tona esse processo, onde ele é acusado de matar a esposa. Está vindo à tona também um outro processo, onde parece que ele era envolvido num esquema muito complicado, tá? Eu vou esperar isso vir à tona, mas eu já sei o que é. Muito grave, mas grave mesmo. Você não tem noção no que o cara talvez fosse envolvido. Meu irmão, pesado, hein, cara? Pesado. Eu vou deixar aqui uma reflexão, que eu também acho que a perda do filho impactou bastante a vida deles, e volto para dar um outro aviso. Agora eu quero fazer algumas considerações para que as pessoas também compreendam o lado humano. Daniel, quando se casou com a sua primeira esposa, ela já tinha alguns problemas emocionais e tinha ainda um outro problema na relação, que ela não gostava da intimidade. E Daniel, um cara atlético, né, jovem, fazia Kung Fu, realmente estaria a todo vapor, porém com uma mulher mais frígida. Isso mexe com qualquer homem. E assim teria se iniciado o primeiro caso dele. Essa é a informação que eu tenho. É uma história antiga e, ao contrário do que as pessoas pensam, quem me trouxe essa história a primeira vez, o policial federal, discípulo dele, ou ex-discípulo, me pediu para fazer um vídeo, só que eu não posso fazer um vídeo baseado unicamente na denúncia de uma pessoa. E quando eu olhava para o próprio público do Daniel e as suas teorias, eu achava que ele, por si só, era a própria denúncia. Embora eu concordasse quando ele falava ali de alguns princípios que eu acredito, como os minerais, a natureza, a força da natureza. Notei que ele era alguém que estudava, que buscava transmitir conhecimento, mas o personagem eu sempre tive meu pé atrás. E achei que, como era algo da teoria da conspiração, não havia necessidade de se trazer nenhuma opinião sobre o assunto. No entanto, diante do mistério envolvendo aí o seu fim, se é que pode haver algum mistério, acredito que o mistério é criado em torno do personagem, existe essa necessidade. E o Daniel sempre teve essa postura
como eu compartilhei na nossa live sobre ele, onde um membro da igreja que era amigo dele já havia alertado que sim, ele gostava de inventar histórias. Sei não, viu, Paulo? Aqui em BH, o Daniel fazia seminário com um casal que também fazia parte da mesma igreja que eu. Ele veio de uma família tradicional de BH, da alta sociedade. Eu fazia parte do louvor. E além de ser o principal ministro, 90% das canções eram minhas. Ele começou a vir com um papo de que ele tinha muito contato. E a hora que eu quisesse, ele me colocaria entre os valadões. Olha isso. Mas sempre dizia que teria que ir sozinho. Ele não trabalha em empregos convencionais, mas sempre esteve em cargos altos da prefeitura. Mas sempre tinha disponibilidade para estar em qualquer lugar. Uma época, ele começou a falar que era maçom. E sem medo algum, começou a contar histórias. E as pessoas da igreja começaram a falar que ele estava ficando meio doido. Pouco tempo depois, ele começou, do nada, a trabalhar no museu da Praça da Estação do centro de Belo Horizonte. Um museu tradicional de BH. Aí, num dia de manhã, ele apareceu com a garganta Quê? Que isso? E saiu nos jornais da época como tentativa de... Então, para resumir, Daniel tinha seus conflitos emocionais, como todo mundo, tinha conflitos com a sua sexualidade, mas eu acredito que ele deveria ter algum traço de esquizofrenia. E o que deve ser apurado e logo virar público são esses processos contra ele. Da sua primeira esposa, onde parece que ele foi ou será condenado, mesmo após vida, a sentença tem que vir a público. E um outro processo, extremamente pesado, porém ainda segue-se apurando. Eu vou entrar em contato com um amigo meu, e se eu tiver a confirmação de que a polícia já o estaria investigando a respeito de um assunto muito delicado, aí não tem jeito. Temos que voltar aqui e fazer um vídeo pior ainda do que esses últimos que eu fiz. Minha intenção não é difamar o personagem, mas apenas esclarecer os fatos. Eu espero que o outro processo que o meu colega está analisando e disse para mim que existe, não seja verídico. Mais uma vez peço para que orem pela família, para que orem pelos entes queridos e que Deus os abençoe a todos eles, ok? Não está acreditando em mim? Tem um conhecimento do laudo, tem um conhecimento do inquérito, tem um conhecimento dos detalhes do processo. Aí eu tenho certeza que não é possível que você não vai abrir os olhos. O cara não era quem você esperava. Ah, mas tem tanta gente aí chorando, gravando vídeo que convivia com ele. Ou são um bando de otário, ou são iguais a ele. Das duas, uma. Daniel vai relatar como foram os últimos momentos de sua esposa. Tenha em mente que ela foi encontrada sem vida pelos paramédicos. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de junho de 2021. A minha esposa faleceu no domingo, antes de ontem, portanto, e faleceu de uma parada cardiorrespiratória, né? Faleceu dormindo, né? Eu percebi os sintomas, que ela estava com o coração mais fraco, consegui notar isso, chamei a ambulância, foi feita massagem cardíaca durante o caminho, oxigênio, chegando lá no pronto-socorro, ficou 45 minutos tentando reanimá-la. Nesses 45 minutos ela conseguiu ser reanimada por 2 vezes, né? Mas não foi suficiente, disseram que o coração estava muito fraco, muito debilitado, e ela veio a falecer, veio a entrar em óbito, exatamente pelo boletim de ocorrência, pelo atestado de óbito às 17 horas e 15 minutos, quando já estava no hospital. Então, assim, foi uma perda gigantesca para mim, uma perda que eu não tenho palavras para expressar. Há 3 anos atrás eu tinha uma família maravilhosa, extraordinária, unida, cheia de amor, cheia de carinho, cheia de compreensão. De repente eu perco meu filho de uma maneira muito trágica, e agora eu perco 2 anos e meio depois, eu perco a minha esposa,
aos 51 anos de idade. Isabela ia completar 52 anos nesse mês de junho, no dia 25 de junho, né, desse mês de 2021, ela ia completar 52 anos de idade. Era minha companheira, minha amiga, minha parceira, e a gente estava lutando junto contra a depressão, né, que o nosso filho, a dor da ausência do nosso filho nos trouxe também. Então a gente dava suporte um para o outro, porque quando um estava ruim, o outro dava apoio e vice-versa. E agora não tem mais isso, agora eu estou sozinho. E é um tanto quanto estranho ficar sozinho, escutar o silêncio, observar a casa vazia, olhar aquela cadeira que ela sentava, e a ausência do meu filho também. Então, é claro, eu estou sendo muito bem amparado pela equipe médica, terapêutica, médico, suporte medicamentoso, acolhimento familiar, de amigos, de ovelhas, de seguidores, de muita oração, de intercessão, da minha própria oração. Tanto é que eu tenho experimentado uma coisa muito singular na minha vida, que é como se eu tivesse cercado de um anel de luz, né? Como se fosse uma cúpula de luz, que eu não vejo, mas eu sinto essa cúpula, eu sinto essa energia à minha volta, que eu tenho certeza é fruto das suas orações. Alguns dias depois, ele tentaria dar entrada no seguro de vida e 13 dias depois apareceria namorando uma mulher que não é a atual viúva.